a nossa preocupação, como o Devair falou muito bem, e matou a charada, é a geração próxima. Se não tiver quem continue o trabalho, como o pastor Rui falou, vai ser um trabalho, vai ser correr na subida, né? Porque já está formada a cabeça das igrejas, enfim, mas o trabalho é de formiga. Nós temos que falar. Muitas pessoas não vão concordar, vão ter pontos de vista, como você mesmo falou, que o irmão que comentou ele conhece o assunto, está com a cabeça formada. Amém. Tem pessoa que está te discordando de você e nem sabe o que está falando. É verdade. Mas está discordando. Eu não acho. E não está nem aí. Então, o nosso trabalho não é esse. Se você concorda, amém. Você tem sua posição, amém. Ótimo. Vamos trabalhar. O Wilson entendeu aqui o que a gente falou. E, Wilson, essa é uma briga antiga, tá? Eu sempre lembro, quando a gente vai falar sobre isso, eu lembro do livro A Ameaça Pagã, que vai contar justamente essa história, Wilson, quando a política pagã entrou no sistema e, assim, por mais que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, essa política pagã, ela entrou tentando modificar as bases da política que eram cristãs, tá? Então, olha só, parece que não tem nada a ver, né? De repente parece que não tem nada a ver, mas quando as coisas se encaixam, você percebe que é um plano muito bem arquitetado, entende? Então, às vezes a ideia de não fazer sentido faz parte do plano. Claro. Às vezes faz parte para que você deixe ele continuar. Então é complicado mesmo o que a gente está falando. Tem outro ponto aqui que você colocou, que é a teologia antibíblica, né? E essa teologia antibíblica é justamente o que mais chama atenção nas traduções. Eu falei para vocês do texto de Salmo 139, apesar de não ser texto recepto, ali é o pergaminho do Antigo Testamento, né? Mas a tradução do versículo 19 de Salmo 139, ela foge da ideia central do texto, que é Deus vai castigar o ímpio, né? Este castigo é a morte, o que vai bater com a teologia bíblica em qualquer parte do texto sagrado. Agora, quando você modifica ali, uma hora alguém vai pegar esse texto e vai pregar, e não vai pregar a verdade. Então, olha só, uma teologia antibíblica surge de dentro da tradução sem que você perceba. Então, é importante ter isso em mente. A própria questão de tirar a trindade, porque lá no passado algumas pessoas não acreditavam na trindade, isso foi sendo tirado. A questão ali do humanismo circular, né? Essa parte de Deus ali, que Deus não pode ser tão justo assim, né? Essa grande questão, poxa, Deus vai matar as pessoas? É cruel, sim, né? Deus cruel. Na verdade, não é que ele é cruel, é a gente que é ruim demais. Se a gente fosse bonzinho, não ia matar. Mas é essa questão para modificar a base e criar uma religião mais humanista, mesmo que fuja da verdade. Tem muita gente perguntando aqui, não tem nada a ver com o tema, mas eu vou parar aqui rapidinho, pedindo uma tradução, Paulo, e depois você pode passar isso pro pessoal, né? Uma Bíblia CF para Kindle, tá? Anota aí. Eles querem usar ela no Kindle também, e não tem. Eu comprei uma tradução lá da NAA para Kindle, a navegação é muito boa, vocês podem fazer igual, só muda a base. E é assim que funciona mesmo, né? Então, não tem ainda, mas provavelmente vai ter, né? Teremos muitas novidades em breve. Até falando aqui, mas não tem do momento, mas tem muitos trabalho está sendo feito, parece que não, mas tem muitos projetos, né, em andamento. Nós temos o pastor Haroldo mesmo, não para, e em breve vamos ter algumas novidades, mais ou menos nesses aspectos. É isso aí. Tem mais pontos aqui para tratar, pode continuar, Paulo. Eu engasguei agora há pouco, vocês não perceberam, mas eu tomei água, engasguei severamente. Eu consegui disfarçar aqui. Vocês ouviram eu tossindo, não, né? Você ouviu, não, né, Paulo? Não, nem percebi. Ainda bem. Eu tava procurando aqui o texto aqui, mas eu não tossi. acabei não percebendo. Pode continuar, então, na nossa lista aí.
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocou, olha só, ele colocou os salmos como autoridade na fala, né, lá em Lucas 24:44, né, como nós lemos. Se você pega o Salmo 119, do versículo 1, como já falei, né, mais uma vez, até o final, ele vai falar da excelência, ele vai falar o que é, como, onde está, é a explicação de onde está a verdadeira palavra de Deus, e a autoridade da palavra de Deus. Outro método que o profeta Isaías usou para nós comprovarmos a preservação, a importância da preservação da palavra de Deus, eu queria só ler rapidamente, que é Isaías capítulo 30, versículo 8, que diz assim: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante ele e registra-o num livro para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Isso aqui comprova o que o salmista falou, né, no Salmo 119, para sempre ao Senhor a tua palavra existe. Então, a palavra de Deus, ela é o Senhor Jesus. Como que o próprio Deus, ele estando conosco, como o Irineu fala, né, ele tabernaculou, né, porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo, não é teologia não estou ensinando teologia, mas é algo que nós temos que comentar. Ele esteve aqui, qual foi o templo que ele escolheu para tabernacular? Porque o templo de Herodes, ele não entrou. Ele não fez milagres lá. A nuvem do tabernáculo não se estabeleceu lá. Jesus Cristo, ele tabernaculou em nós. Ele tabernaculou através do Espírito Santo, no nosso coração. É o Deus de milagres, é o Deus perfeito. Ele estando conosco, você acha que ele sendo a palavra, ele deixaria com que a palavra dele, ele mesmo lendo e usando, fosse imperfeita? Ele mesmo não teria corrigido, ele mesmo teria anulado, ele mesmo teria rasgado os pergaminhos, desfeito. Por quê? A promessa é a palavra, não é os originais. Nós temos que lembrar disso. Estão distorcendo que os originais se perderam, a Bíblia não só contém, para gerar tudo em torno do homem. A autoridade é o homem, a autoridade é a igreja, a autoridade é a palavra de Deus. A batalha pela fé é pela palavra. A falta da palavra gera incredulidade, gera todos esses conceitos humanos, liberalismo, antropocentrismo, teorias, ideologias, traduções de homens, traduções modernas, traduções antibíblicas, traduções doutrinárias, traduções forjadas, traduções, tudo aquilo para correr da palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11, é uma revelação, uma promessa, que andarão errantes de um mar até outro mar, correndo atrás da palavra de Deus, não acharão. Traduções de homens. Profético, né? Profético. Será que é sobre nós? Precisa explicar? Entendeu? Então, nós temos essa promessa profética que vão andar atrás da... Cadê a palavra de Deus? Cadê? Não tenho. Palavra de homens. Nós hoje temos a palavra de Deus preservada. As pessoas querem mexer. Eu acho que Deus errou aqui. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a palavra de Deus é autoridade. E nós batalhamos pela fé contra a incredulidade na palavra de Deus. E isso é bem uma guerra mesmo, né? Acho que o Teolobíblia tá perguntando, tá questionando a gente aqui, ó. Que ruim não nos responder, Devair. Mas é como eu disse no início, a gente vai responder assunto dentro do tema, tá? A gente tem perguntas aqui, por exemplo, o Vitor tá perguntando se vai ter uma tradução da CF em espanhol. Cara, né? O nosso tema é tão importante, né, pra gente parar e ver isso. No final, a gente provavelmente vai fazer uma passada de olho aqui. E a gente ainda parou para responder algumas questões, né? Ainda perguntaram o que a gente pensa da lei que proíbe a modificação da Bíblia. É uma questão de opinião, né? Então, provavelmente eu e o Paulo vamos pensar diferente, a gente vai ficar falando sobre isso. Então, é por isso que algumas perguntas não são
respondidas, outras são, tá? Quem está acompanhando o tema, e aí vocês estão aqui no chat discutindo para saber qual é a primeira e a segunda melhor tradução da Bíblia. Coisa, tipo, vocês estão prestando atenção no que a gente está falando? A gente está falando sobre uma guerra, a guerra contra a nossa fé. Então, isso aqui é sobre o caminho que você está seguindo, sobre o caminho que vão apresentar aos seus filhos, por exemplo. Que caminho o seu neto vai seguir? Sabe qual caminho? Então, a gente está lutando por isso. É por isso que nem todas as perguntas estão sendo respondidas, entendeu, Teolobíblia? Fica de boa aí, acompanhando a gente conversar. Então, aqui, a pergunta do Vitor eu achei interessante, se você quiser até responder, porque, o Vitor, a SBTB, ela traduz para outros idiomas, sim, tá? Eu não sei como é que tá a tradução para espanhol. Se você quiser falar, Paulo, eu vou até dar uma olhada aqui no arquivo para a gente continuar, depois da sua resposta. Nós já temos o Novo Testamento do trabalho em espanhol, né? Que muitas palavras... eu estou falando informação que foi passada pelos tradutores, tá? Então, pessoas que têm influência nos comentários. Muitas palavras ficaram em desuso, né? Mas nós já temos completo o Novo Testamento, espanhol, né? E já está sendo feito o trabalho da Bíblia completa. Em breve nós teremos ela. Tá. E aí o Teologia está querendo saber se a King James Fiel ela é confiável como a CF. Eu vou responder porque o Paulo é da SBTB, então acho que não vai ser legal ele responder. Teolobíblia, a King James está chegando muito perto da ACF. Eu acredito que na próxima edição, se o pessoal da editora BV Books levar em consideração o que a gente acha sobre uma tradução, e eles estão fazendo isso, nós vamos ter uma Bíblia King James que é, assim, basicamente igual, tá? Em relação à sua qualidade. Vocês viram o Pastor Rui, por exemplo? O Pastor Rui colabora diretamente com isso, e a gente também tem uma certa opinião. Não a SBTB, mas eles também não são inimigos, estamos todos trabalhando pela mesma causa. Então, a BKJ, ela é uma ótima tradução, sim, tá? Podem ler, porque ela é boa. Eu leio a ACF preferência, mas BKJ eu sei que também é boa, tá bom? Então, pode usar. A LTT, Ricardo, vou passar aqui de novo, a LTT não é melhor que a ACF, tá? Porque a LTT ainda é um trabalho solo do Hélio. Ela é muito boa, extremamente boa, tá? Talvez ela, no meu top 3, né, ela entra no lugar da Almeida Edição Contemporânea. Né? Então, ó, a LTT é boa, mas ainda não tá no topo ainda. Quem sabe um dia chega, né? Então, vamos continuar aqui. O Kaique está comentando a Almeida Edição Contemporânea. A Edição Contemporânea é uma continuação da ARC, Almeida Revista e Corrigida, que tem no Novo Testamento modificações parecidas com o texto crítico. Então, eu não sei se ela tem Oxalá em Gênesis, a gente não trabalha com essa tradução, mas ela também tem problemas, tá? Principalmente no Novo Testamento. Paulo, continuando aqui o nosso tema principal, para onde que a gente vai caminhar daqui para frente? Quando nós ouvimos todo esse conceito, nós vamos ter que nos assegurar em quê? A fé é pelo ouvir, como falei, ouvir é pela palavra, e se nós não temos a palavra, nós não temos a fé. Então, nós vamos passar a ser incrédulo, porque a incredulidade vem por falta de fé. E nós temos, nesse método de pensamento, nós vamos cair no erro de caso, qualquer Bíblia serve e tal, porque um princípio que a tradução fiel carrega é o princípio dos reformadores, mas lá atrás já houve um cânon. O próprio apóstolo Pedro coloca as escrituras de Paulo como o Antigo Testamento. Outra coisa,
toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Então, aí é uma colocação tanto antigo quanto novo, como autoridade. Os pais, quando nós entramos nesse período pós-apostólico, esse período de total importância para a igreja, os pais da igreja citando os textos, e até a natureza da cópia, quem foi os copistas, como eram, o que eles viam em Cristo, quem era Cristo para eles. Então, tudo isso é importante. Então, quando chega um texto, para nós, é um texto que teve conceitos, não foi qualquer um achado, não foi qualquer um vendedor de manuscrito. É isso aí. A história do texto crítico é isso. Um vendedor de manuscrito. Exatamente. Tischendorf. É só procurar a história que você vai ver. Tem muito problema nessas histórias aí. Uma questão que você me fez lembrar agora, Paulo, é que, por exemplo, reclamam muito sobre o texto recebido, ser da reforma, né? E essas pessoas esquecem que Deus estava agindo também sobre o texto da reforma. Então, Lógico. assim, Deus ele não parou no Novo Testamento, e isso é uma coisa que as pessoas pensam sem pensar. Deus não parou no Novo Testamento e deixou as traduções largadas, né? Não, ele estava agindo do Novo Testamento para cá, está agindo agora. Então, se a nossa Bíblia ela aparece na Reforma, é porque Deus quis que ela aparecesse na Reforma. E Deus quis ela escrita e traduzida letra por letra do jeito que apareceu. E o que acontece das modificações é problema do homem, né? E é óbvio, isso surge só depois, tá? Então a gente tem essa questão da soberania de Deus em relação à tradução, que é uma coisa que a gente pode tratar também mais para frente. Onde que entra a soberania de Deus? Deus não existe mais, né? Agora não existe mais texto, não existe mais Deus, não está agindo mais no texto. Então isso é importante lembrar, tá? Principalmente vocês que estão indo por esses estudos da crítica textual, vocês vão perceber que essas pessoas eles são mais cientistas do que cristãos, entende? E eles se esquecem completamente das doutrinas. Então você tem que aplicar a doutrina bíblica em tudo, inclusive na crítica textual. E quando você percebe, quando você ouve a fala desse povo, você percebe que eles não acreditam nisso. Uma outra coisa que eu queria falar também, Paulo, é que a gente precisa tratar a tradução como a palavra de Deus e não como um negócio, né? Quando você pega essas traduções modernas, elas estão visando o cliente, e por isso elas adaptam a linguagem, elas modificam o que Deus falou. Você percebe que essas pessoas, elas não estão exatamente engajadas com a palavra de Deus. O mais importante é chegar a mais pessoas, mas a gente está falando sobre de forma financeira, vender para mais pessoas e não ajudar mais pessoas. Então é importante levar em consideração que antes de ser fácil de ler, a Bíblia tem que ser fiel, né? Não importa o que você vai fazer com ela. Se ela foge da fidelidade da Bíblia, da palavra de Deus, ela pode estar agradando os homens, mas a Deus não. E aí até entra as consequências disso que você pode perceber na teologia brasileira, que é uma teologia completamente liberal, né? Completamente não, né? Muito liberal, se você analisar de perto, uma teologia que não acredita na preservação da palavra, que não considera a Bíblia, não considera o solo da Escritura. Olha, isso tudo já está incluído nas igrejas que acabaram adotando os textos mais fáceis de ler, né? Eles eram fáceis e eles eram, sim, um golpe, né, contra a igreja. É isso que eu ia comentar. Não estou falando de uma tradução, mas estou falando atualizar a tradução. Vamos ver esse ponto. Para por aqui, aí amanhã precisa atualizar de novo. Aí daqui uns dias é necessário atualizar de novo. Então ela nunca tem um fim. Então vira um looping, né? Os programadores aí, o looping eterno, né? Nunca para de atualizar. Comentário, ó, Deus inspirou e preservou e ponto. Amém. Amém. Amém, Alexandre. Né? Mas uma coisa que nós temos que levar em consideração
os primeiros 4 séculos não houve muita cópia por um motivo, a perseguição. Depois que nós temos na história o imperador, né, romano, Constantino, ele quer uma cópia para ele. E deixa de ser perseguido. Dali para frente, se tem as cópias sendo feitas. Aí nós vamos ter um texto tradicional sendo copiado do 4º século até a Reforma. Né? Então, aí nós vamos ver o vendedor de manuscrito no século XIX. Nós vamos... Qual o texto que chegou para a Reforma? Né? Então, vale muito lembrar disso. Os primeiros 4 séculos houve perseguição. E nós temos a história a nosso favor. Uma coisa que a gente também não pensa é que a tradução que chega na Reforma, ela é simplesmente a tradução que tinha, né? Eles pegaram o texto que tinha e traduziram. E quando começa a surgir as novas traduções, os vendedores, né, de pergaminhos, é muito, muito interessante isso, cara, muito interessante, a gente não pensou nisso antes. Esse é o período onde essas coisas eram achadas e vendidas. Então, você vai ter no meio religioso gente vendendo o cálice de Jesus, né, cara,